Abrir a palavra no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Glória a Deus. A gente aguarda, a gente espera. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ler o versículo 33 de João 16. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O Senhor Jesus estava abordando sobre a missão do Consolador, que seria enviado pelo Pai, o nome do Filho, e o Senhor estava consolando os seus discípulos antes da sua partida. Aqui faz parte do último sermão pregado pelo Senhor antes da sua crucificação. Então ele está dizendo para os discípulos: estas coisas, tudo que eu já falei até aqui, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. E paz não em qualquer pessoa, não em qualquer coisa, mas paz em mim. E aí ele completa dizendo: no mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor, a Tua realeza, a Tua grandeza. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Senhor, nós Te louvamos pela obra que o Senhor realizou, agradando ao Pai e nos resgatando, Senhor, e nos levando de volta para o Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eis aqui a Tua palavra. Nós já louvamos, nós já oramos, nós já ofertamos, já fizemos muitas coisas. Mas nesta hora, Senhor, nós precisamos e queremos parar, Senhor. Parar para ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, nós Te pedimos, fala conosco, Senhor. Pai, nós Te pedimos, no nome do Teu Filho amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu não sou muito bom de dar título à pregação. Eu não tenho muita inspiração para isso. Eu simplesmente pego o texto, sigo, o que Deus está me orientando, mas para dar título eu fico meio que indeciso. Se fosse para dar um título, eu fiz aqui um rabisco. E o que eu coloquei foi: qual deve ser o posicionamento do cristão em meio à tribulação? Um título extenso, Vocês podem ver que eu não tenho muito jeito com isso, Nós podemos resumir: o posicionamento cristão na tribulação. Talvez ficasse mais chique, Mas, irmãos, como nós começamos a falar, estas aqui são as últimas palavras do Senhor. Antes da sua crucificação, ele ali estava reunido com os discípulos, ainda ali no cenáculo, antes de partir. E o Senhor estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, e instruções estas preciosíssimas, que até hoje são de grande valia para a igreja. E no final deste seu sermão, ele fala para os seus discípulos estas coisas, ou seja, tudo o que eu tenho dito até aqui para vocês, tudo que eu vos tenho falado até este momento, eu tenho dito isto para que vocês descansem, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham paz em mim.
se tivesse parado por aqui, seria uma coisa assim, para nós, seres humanos, carnais, frágeis, seria algo assim maravilhoso. Olha, ter paz em Jesus, glória a Deus, amém. Mas o interessante é que o Senhor continua a falar. E Ele nos diz algo que realmente é constatado por todos. No mundo, neste mundo, tereis ou passais por aflições. Então Ele deixou muito claro, né? Ele falou, primeiro é interessante que Ele diz que as palavras dele, as que Ele disse até aquele momento, tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Era fazer com que os seus discípulos tivessem paz nele, pudessem descansar, confiar nele. Mas aí ele prossegue: no mundo passais por aflições, ou seja, no mundo tereis aflições. E isso é interessante, irmãos, porque essa palavra aflição, se ela for traduzida ao pé da letra, é a palavra grega thlipsis, né? Thlipsis, é um trava-línguas para mim, né? Então, thlipsis significa tribulação, né? Então veja você que o Senhor está dizendo que no mundo vocês terão tribulação. Então não adianta, irmãos, nós ficarmos reclamando da vida, das lutas que nos sobrevêm, porque fazem parte do nosso cotidiano, até da nossa formação como servos de Deus. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis ou passais por aflições, passareis por tribulação. Essa palavra, tribulação, ela tem o sentido da palavra thlipsis, né? Thlipsis tem o sentido de, é o ato de prensar, né? Você esmagar, você prensar, esmagar. É o ato de imprensar também, você apertar. É o ato de agir com pressão. Então está tudo ligado, né, a um, vamos dizer, uma espécie de esmagamento de algo ou de alguém. Então o Senhor Jesus, em outras palavras, está dizendo para os seus discípulos: no mundo vocês serão prensados, vocês serão esmagados. No mundo vocês serão apertados de tal forma, como diz Paulo lá na carta que ele escreve aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo, ou na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que veio uma tribulação tão grande sobre ele, né, que até da vida ele se desesperou. Ele perdeu até a esperança de viver. E a tribulação, quando ela vem sobre o cristão, sobre o crente, ela vem com um objetivo, irmãos. A gente se esquece que o Senhor Jesus, Ele chamou, na verdade a gente lembra dessa primeira parte, do primeiro chamado do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A gente lembra muito disso, mas a gente não lembra do outro chamado. Ir a Jesus é uma coisa, quando nós estamos de fora, Ele nos convida a vir até Ele, e quando nós nos dirigimos a Ele, é para que Ele possa nos aliviar, é para que Ele possa nos carregar. Mas depois que nós já estamos com Ele, agora existe a segunda milha, é caminhar com o Senhor a segunda milha. Agora Ele não chama mais para vir até Ele. Por quê? Porque você já está com Ele. Você já está com Ele. Amém? Agora qual é o chamado dele? Vinde após mim. Quem quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e o quê? Siga-me. Siga-me. Então muitas das vezes o Senhor permite, irmãos,
essa prensa em nossas vidas, porque às vezes nós queremos nos legar a seguir as pegadas do Cordeiro, a seguir após Ele, a tomar a nossa cruz. Então o Senhor permite circunstâncias difíceis em nossas vidas, né, para poder trabalhar o nosso ego. Correlacionando a cruz com a tribulação, o objetivo da cruz não é outro senão matar o crucificado. A cruz não é um instrumento, né, simplesmente de repreensão, é um instrumento de morte. E uma morte, como diz a palavra, excruciante, extremamente dolorosa. Quando a dor é muito intensa, disse que aquela dor ela é excruciante, que vem da palavra cruz, porque é uma dor inimaginável, né? Então a cruz, irmãos, ela tem esse objetivo de tratar com a nossa velha natureza e levar o nosso velho homem a ser mortificado, né? O velho Adão, a natureza adâmica que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão, essa natureza ela precisa ser mortificada. E essa é a obra da cruz. É isso que a cruz opera, irmãos. É para fazer a nossa natureza terrena ser prensada, ser esmagada, ser tratada. E Deus se utiliza de tríplices, né, de tribulação para poder tratar com seus filhos. E não adianta, irmãos, nós queremos fugir, porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nesse cosmos, né, no cosmos tereis tribulação, aflição, né? Mas a palavra mais correta, se for traduzida ao pé da letra, é tribulação, né? Neste mundo tereis tribulação. É muito preocupante, irmãos, quando nós não atentamos à palavra de Deus e passamos a seguir ou até mesmo a criar ou acreditar em outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Se nós aceitamos, ou na verdade foi Ele que nos aceitou, se o Senhor Jesus nos aceitou, se Ele nos recebeu, e se nós nos voltamos para Ele, irmãos, é para recebermos o pacote completo. É o evangelho completo, não é o evangelho pela metade, onde eu separo o que é bom e o que é ruim para mim não serve, não. Se você é de Cristo, se você é de Jesus, é o pacote completo. Paulo tinha essa visão quando ele escreve a igreja de Filipenses, dizendo o seguinte, a igreja de Filipos, perdão, aos Filipenses, quando ele diz o seguinte: porque a vós quem? A igreja, vos foi concedido não somente o crerdes em Cristo. Crer em Cristo é muito bom, é ou não é? Crer em Jesus não é bom? Não é maravilhoso? É ou não é? Amém. Mas ele continua: a vós vos foi concedido não somente o crer em Cristo, mas também o padecer por Ele. Às vezes as tribulações que nos vêm, irmãos, nós padecemos por amor ao Senhor. Glória a Deus. Você não fez nada de errado. Você não fez nada, humanamente falando, para poder merecer isso, né? E o Senhor permite a tribulação, porque é a honra que o Senhor te dá de poder participar do sofrimento do Senhor, porque nos foi concedido não somente o crer em Jesus, mas também o padecer por Ele. Irmãos, este é o Evangelho. Glória a Deus. E isso faz parte das boas novas do Senhor, né? Então temos que aceitar o pacote completo. Na visão do Senhor Jesus, aqui
Nesta passagem de João 16:33, ele diz que no mundo, enquanto estivermos aqui, não temos para onde correr, né? Já dizia um cantor do mundo, né? Pare o mundo que eu quero descer. Eu já cantaria diferente: pare o mundo que eu quero subir. Ele quer descer, paciência, né? Você sempre desceu, só Deus sabe, né? Pare o mundo que eu quero subir, né? Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, não há o que ser feito, não há para onde nós irmos. Então nós temos que nos submeter a esse tipo de situação. Outra coisa, queridos, o que é que acontece aqui? O Senhor Jesus, ele faz aqui o contraponto, dizendo aqui o seguinte: no mundo passais por aflições, mas, esse mas, a conjunção adversativa, também no grego é a conjunção adversativa. A palavra, a conjunção adversativa ala, né? Mas, tende bom ânimo. Então, o que fazer, irmãos? Qual deve ser o nosso posicionamento, né? Na tribulação, na dificuldade, na luta, de acordo com as palavras do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor aqui em João 16:33, é ter bom ânimo. E essa palavra, aqui são duas palavras, né? Bom ânimo, mas no grego é uma palavra só, que é a palavra grega tarseu. E tarseu significa o seguinte: ter muita coragem. Glória a Deus. Na tribulação, fazer o quê? Chorar? Não, tenha muita coragem, né? Tenha coragem. Não foi isso que o Senhor falou para Josué, irmãos? Seja forte e corajoso. Então não adianta, irmão, nós ficarmos esperneando e chorando e lamentando, não. Porque o Senhor está dizendo que na tribulação que haveremos de passar neste mundo, nós devemos ter coragem. Sermos o quê? Corajosos, perdão. Então qual é o posicionamento do cristão na tribulação? De acordo com Yeshua, de acordo com nosso Senhor Jesus, é sermos corajosos. Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Não se apequene diante da dificuldade. Tenha coragem, não desista. Não desista. O apóstolo Paulo, vamos agora sair de João, vamos lá para a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 12. Glória a Deus. A carta que Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 12. Paulo aqui ele vai tratar de questões éticas, né, da igreja. A partir do versículo 9 eu vou ler aqui só para poder contextualizar, mas eu quero focar no versículo 12 de Romanos 12. Todos acharam? Amém. Amém? Podemos ler? Porque depois a gente espera, não tem problema. Louvado seja Deus. Amém. Vamos lá. Romanos 12, verso 9 diz aqui o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui é interessante, né? Não é o tema, mas você preferir o seu irmão em honra, você honrar o seu irmão
ao invés de honrar-se a si mesmo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então honre o seu irmão. Se todo mundo fizer isso, todos serão honrados e o Senhor será glorificado, né? Amém? Mas vamos lá. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Cada conselho maravilhoso, né, desse homem de Deus. Regozijai-vos na esperança. A palavra esperança é uma das palavras mais belas do Novo Testamento. Regozijai-vos na esperança. E sede o quê? Pacientes onde? Na tribulação. Na oração, perseverança. Veja você que na visão do apóstolo Paulo, qual deve ser o posicionamento do cristão na tribulação? Ele diz: seja paciente na tribulação. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu quero que acabe logo. Irmãos, o tempo é de Deus. Amém. Irmãos, o tempo da pressa pertence ao Senhor. Ele sabe quanto tempo Ele vai te espremer. Porque Ele conhece a tua estrutura e Ele sabe quem você é. E Ele sabe o quanto você precisa ser tratado. Então o tempo da pressa pertence ao Senhor. Então na tribulação, o segundo posicionamento é sermos pacientes. Essa palavra paciente eu gosto muito de pegar no original. Essa palavra paciente, a palavra grega é hipomeno. Hipomeno. O que é que hipomeno significa? Aqui foi traduzido como paciente. Mas o que é que hipomeno significa? Significa ficar. Na tribulação, fique. Não saia do lugar. Significa permanecer. Na tribulação, permaneça. Permaneça. Significa não retirar-se, né? Não faça que nem aqui não é do meu tempo não, mas alguns irmãos vão lembrar. Leão da Montanha, né? Saída pela esquerda, né? Estão lembrados? Não, né? Tá bom. Vou fingir que acredito. Tá bom, Leão da Montanha, né? Na tribulação, não se retire, ou seja, não dê para trás. E significa também não fugir, não fuja. Então, para Paulo, né, que tinha a mente do Espírito, na tribulação, o cristão tem que permanecer o quê? Firme. Ó, permanecer firme, como uma rocha inabalável, né? Como uma rocha que não se abala. Por quê? Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Isso, né? Que não se abala. Ele pode não ser o maior, mas é o mais firme. Amém. E é o único que é mencionado pelo nome que vai verdadeiramente permanecer para sempre, porque Deus habitará em Sião, no Monte Sião. O governo milenar de Cristo será no Monte Sião. Glória a Deus. Então, os que confiam no Senhor tem que ser como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, na visão de Paulo, o cristão na tribulação tem que permanecer firme. E aí a gente vê, né? É coisa da natureza humana, né? Os cristãos, tipo galinha da Angola. Tô fraco. Vocês já viram, né? Galinha da Angola no interior, né? Tive a oportunidade de ir para Lamarão com a Michelle, falar com os missionários Alexandre e Cida. E tinha um sindicato lá das galinhas da Angola, só andam tudo junto, tudo em bando, né? Uma atrás da outra. Engraçado por quê? E fala, o canto delas é tô fraco. E tem cristão que canta esse cântico, né? O cântico da galinha da Angola, tô fraco. Meu irmão, Jesus falou, tenha bom ânimo, seja corajoso. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz em mim, descanso em mim. Então, nas tribulações que vocês passarem no mundo, tenham coragem. É o mínimo que o Senhor está pedindo da sua igreja, dos seus filhos. Glória a Deus. Tenham coragem. Tenham
bom ânimo. E aqui Paulo está dizendo: não fuja, não retroceda, permaneça, fique firme, não dê para trás. Então veja você que a visão de Deus, irmãos, com relação a esses momentos de tribulação, veja você que é uma visão, né, que aponta para a valentia. Quando a gente lembra da história lá de Gideão, quando o Senhor orienta Gideão a fazer aquela prova, e o Senhor mesmo diz: olha, quem for covarde, que volte no caminho, não tem problema. Eu não estou preocupado com quantidade, eu quero a qualidade. O Senhor falou isso, de certa forma, parafraseando, a gente lê isso nas entrelinhas. Era isso que o Senhor estava falando para Gideão. Gideão, não tem problema não. O povo não tem problema. Quem for covarde do caminho, volta. Mas quem for valente, me siga. E aí, você vai querer fazer o quê? Vai querer dar para trás? Porque está tudo difícil? Porque está sofrendo? Porque está sendo atribulada? O Senhor está dizendo: seja corajoso. O Senhor está dizendo: permaneça. O Senhor disse lá em João 16,33: tenha paz em mim. Neste mundo você não vai ter paz não, mas em mim você terá. Né? Irmãos, tem o sentido de preservar. Essa palavra que Paulo fala, a palavra hipomeno, né? Hipomenou, tem o sentido de preservar, mesmo sob adversidades. Você está ali, ó, preservando a sua posição, mesmo sob, debaixo, né, das adversidades. Manter-se firme na fé em Cristo. Ele é a nossa rocha, né? O nosso rochedo, né? Em quem nós podemos, o que, irmãos? Confiar. É manter-se firme, mesmo que você não esteja vendo luz nenhuma, se mantenha firme na rocha. Aguentar calma e bravamente os maltratos. Ninguém gosta de ser maltratado, né? A nossa carne não gosta disso, mas é disso que infelizmente ela precisa. Ninguém gosta de ser injustiçado. Mas o Senhor tem os seus meios para lidar conosco e nos transformar em imagem e semelhança do seu Filho, de glória em glória. E a tribulação é uma dessas formas, não é? Quando você de maneira injusta, não de maneira justa, quando é de maneira justa, aí é repreensão, aí é vara nas costas do tolo. Mas quando de maneira injusta você está sendo atribulado, né, glorifique a Deus, porque Deus está trabalhando em você. Glorifique a Deus porque o Pai está aperfeiçoando a natureza de seu Filho em você, está te deixando mais parecido com Jesus. E por último, nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir, o capítulo 4, a partir do versículo 12. Pedro, um pouquinho antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de João, 1 e 2 João, lá depois de Tiago. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária do outro mundo
todo mundo sabe o que eu estou falando, viu, irmãos? Estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém, irmãos? Então, Pedro utiliza aqui a expressão fogo ardente, que é uma expressão similar à palavra tribulação. Esse fogo ardente são justamente as lutas ou as tribulações que sobrevêm aos filhos de Deus, que sobrevêm à igreja do Senhor. E Pedro diz para a igreja o seguinte: não estranhem. Você está achando que é coisa estranha o teu chefe te perseguir, os teus colegas de trabalho te perseguirem, os teus amigos, a tua família, porque você simplesmente serve a Cristo? Não ache isso estranho. Pedro está dizendo que essa tribulação, que esse fogo ardente, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? É provar-vos. Essa tribulação, este fogo ardente, tem o objetivo de nos provar. E que a gente não deve achar que isso é algo extraordinário, que eu sofro mais do que todo mundo. Não! Não, irmãos. Ele ainda aconselha o seguinte: primeiro, não estranhe. Na tribulação, não ache estranho você passar por tribulações. Não ache estranho, como se fosse uma coisa do outro mundo. Ah, veio de Marte. Não veio de Marte, não, é desse mundo mesmo. Não ache estranho. E Pedro também diz aqui, pelo contrário, no versículo 13: entristecei-vos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Versículo 13. Alegrai-vos. Está escrito o que, irmão? Alegrai-vos. Irmãos, veja você que a ótica divina, ela é totalmente diferente da nossa. Veja você que a mente do Espírito é totalmente diferente da mente adâmica caída. Porque em Adão era para nós estarmos murmurando, reclamando, chorando, depressivos. Mas em Cristo Ele nos exorta: se alegrem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, isso é ser um homem ou uma mulher espiritual, é entender as coisas sob a ótica do Espírito e não sob a ótica adâmica caída, sob a ótica do velho homem. É entender na ótica divina o que é que está acontecendo. E quando essa provação nos vem, quando esse fogo ardente nos sobrevém, quando a tribulação vem sobre as nossas vidas, Pedro está dizendo: primeiro, não ache isso estranho, porque não é. Isso tem um objetivo. E depois, alegre-se. Alegre-se. E por que se alegrar? Tem um objetivo, tem um porquê. Eu devo me alegrar, sabe por quê? Porque eu estou sendo coparticipante dos sofrimentos do meu Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que honra, que glória. O Senhor está te convidando a sofrer junto com Ele. E o Pai está lá olhando. Esse sofrimento de Cristo, toda a ignomínia pela qual Ele passou, toda a vergonha que a cruz trouxe, que Ele suportou, foi visando a recompensa. Foi visando nos ter, a mim e a você, e agradar ao Pai. E o Pai galardou o Filho com todo o poder, toda a autoridade, todo o governo. Ele entrega nas mãos do Filho. E lhe dá um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome dele todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre, irmãos. Por que Jesus foi galardoado? Porque ele se regozijou, irmãos, mesmo no meio da tribulação. Amém. E o Senhor está te convidando a participar com Ele. Sabe por quê? Ele quer repartir a herança dele. Porque nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo.
Glória a Deus. Então, se você está passando por luta, se você está passando por prova, isso de maneira injusta, né? Se você está passando por perseguições, se alegre. Se alegre. Pelo contrário, alegrai-vos. Se alegre porque sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também você vai sofrer aqui neste mundo, mas na revelação, na sua parousia, quando o Senhor manifestar a sua glória, né? Diz aqui que nós nos alegraremos exultando. E ele diz mais: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Jesus fala sobre isso lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. Está aí uma bem-aventurança que poucos querem, mas está lá, na palavra de Deus. Cuidado, irmãos, já estou finalizando, com o evangelho, entre aspas, triunfalista. Você é mais do que vencedor, você não sei o que, a doença, a enfermidade, a tribulação. Cuidado, tenha maturidade, escute tudo, mas tenha discernimento. E o discernimento está neste livro aqui, ó, na palavra de Deus. Tá bom? Tem muita pregação de coach, muita pregação de teólogos da prosperidade, que agora a moda é coach, teologia da prosperidade está mais de canto, né? Muito cuidado com essas coisas, muito cuidado mesmo. Fique com a palavra, é simples, mas é a palavra de Deus, é essa que permanece, todo o resto passa, né? E Pedro diz aqui o seguinte: porque sobre vós, por que você sofre? Por que o cristão passa por essa prova de fogo ardente? Por que o cristão sofre tribulação, tríplices? Por quê? É como ele diz aqui: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém, irmãos? Você tem esse Espírito repousando sobre a sua vida? O Espírito de Deus é na sua vida? Então por que reclama? Se for para abrir a boca, que seja para louvar, que seja para glorificar, que seja para exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, já estamos encerrando, amém, glória a Deus. Então, de acordo com o Senhor Jesus, tenha coragem, na tribulação seja corajoso. De acordo com o apóstolo Paulo, na tribulação permaneça firme, não retroceda, não dê ousadia para o inimigo, permaneça. E de acordo com Pedro, não estranhe, como se fosse uma coisa do outro mundo, não estranhe. Pelo contrário, se alegre. Se alegre. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer na tribulação. Para Adão, a nossa velha natureza, isso não é fácil. Mas em Cristo, nós podemos todas as coisas. Amém?